Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma live de oração, um momento de estarmos na presença de Deus, aprendendo um pouquinho mais sobre Ele. Que Deus te abençoe muito nessa manhã de terça-feira, que a graça e a paz do Senhor inundem o seu coração, te trazendo mais discernimento, força, direcionamento para a vida. Eu espero que essa live venha trazer um pouco mais de esclarecimento de quem é o Espírito Santo, daquilo que Ele faz por nós e do nosso posicionamento diante do Senhor. Então, vamos fechar os nossos olhos e entregar a Deus esse momento, que Ele venha falar aos nossos corações. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, agradecemos pela oportunidade, Pai, de estarmos em contato com a Tua Palavra, da revelação do Espírito Santo sobre a nossa vida. Nós sabemos que é nosso dever, é bom que nós possamos orar antes de abrir a Tua Palavra, para que a revelação do Espírito Santo venha sobre a nossa vida, para que os nossos olhos tenham as escamas retiradas pelo poder do Senhor, para que nós possamos enxergar a Tua vontade, o Teu direcionamento, para que os nossos corações estejam preparados para receber a Tua palavra, Pai. Então, nessa manhã eu clamo que o Senhor me use como instrumento do Senhor para atingir todas as pessoas que estão aqui em busca da Tua orientação, Pai. Prepara o nosso coração, a nossa mente para receber da Tua palavra, Pai. Prepara a minha boca para falar aquilo que o Senhor deseja, que não seja eu falando, mas o poder do Espírito Santo por meio da minha vida. Em nome do Senhor Jesus, nós entregamos a Ti tudo que nós somos, tudo que nós temos e fazemos. Consagramos tudo a Ti e pedimos que o Senhor venha ao nosso auxílio nessa manhã. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe muito, muito, muito. E eu quero compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração na semana passada e eu espero que faça sentido para você. Eu confesso que hoje eu não tenho um script certinho para falar, mas eu tenho certeza que Deus vai dar a direção completa daquilo que Ele precisa, que nós saibamos e que nós tenhamos o conhecimento. O primeiro texto que eu quero ler com vocês é em 2 Coríntios. Está lá no Novo Testamento e fala assim. No capítulo 1, versículo 3 de 2 Coríntios, segunda carta, de Paulo aos Coríntios, fala assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Deus é muito maravilhoso e Ele me incomodou com essa palavra consolação durante a semana passada toda até ontem. E eu entendi que era sobre isso que o Senhor queria falar aos nossos corações, trazer o conhecimento. Quem de nós não passa por tribulações? Jesus mesmo fala, na vida terão aflições, mas fiquem calmos, eu venci o mundo. E se eu venci o mundo, vocês também podem. E Jesus, Ele nos deixa esse caminho em direção, um caminho direto ao Pai. E quando a gente olha para cá, para esse texto, a gente vê o poder da graça e da misericórdia de Deus. Deus é o nosso, é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. A palavra misericórdia tem a ver com a miséria do coração. É aquele que enxerga a miséria do coração e ainda assim demonstra sua bondade, vem no auxílio. Então, alguém misericordioso é aquele que, embora enxergue a miséria do coração do outro, vem ao auxílio do outro para ajudar. Então, dessa forma, Deus é Deus de toda a consolação, porque Ele enxerga toda a miséria do mundo e Ele vem ao auxílio de todos aqueles que clamam pela sua misericórdia, pelo seu olhar misericordioso, pela sua mão bondosa. Ele consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, a gente possa consolar os que estão passando por tribulações.
Então Deus é aquele que vem ao nosso auxílio e permite que, ao sermos consolados por Deus, a gente venha aqui e console outras pessoas. Isso me lembra um pouquinho, recentemente eu contei para vocês a respeito do aborto que eu passei. E naquele momento eu fui tão consolada por Deus que a minha vontade gritou, movida pelo poder do Espírito Santo, em vir aqui e dar o testemunho daquilo que Deus tinha feito naquele momento de dor. E nós somos assim. Tudo que nós passamos tem um propósito para além da nossa vida. Tudo que nós passamos tem um propósito além da nossa mediocridade, além do nosso mundinho fechado. Deus permite que você seja curado não apenas para o seu benefício próprio, mas que você seja usado para benefício das outras pessoas, porque há um propósito na sua vida. Então, quando a gente entende que todas as tribulações, sofrimentos, processos que nós vivemos têm um fim não apenas em nós, mas para transbordar, não apenas em nós, mas para transbordar nos outros, isso nos dá uma força e um entendimento por meio do Espírito Santo muito maior. E uma resiliência, né? Uma força que nos capacita a persistir, a perseverar, a buscar cada vez mais. E aí um segundo texto que Deus me trouxe foi uma carta de 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, que foi uma palavra que eu recebi na semana passada de uma pessoa. Eu tava vivendo assim um descompasso emocional, que eu falei assim, gente, eu não tô conseguindo controlar, tava com uma raiva, um negócio esquisito. E olha que semana passada eu preguei sobre alegria, olha como somos vulneráveis com relação às nossas emoções. E a pessoa me deu essa palavra aqui. Nós, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor. Porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos, mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Ele os chamou para isso por meio do nosso Evangelho, a fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhes foram ensinadas, quer de viva voz, quer por meio da nossa carta. Que o próprio Jesus Cristo e Deus, nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, deem ânimo ao coração de vocês e os fortaleça para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Ou seja, Deus é o Deus consolador que vem ao nosso auxílio para que a gente viva em espírito, né? Para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Então Deus quer transbordar a sua graça para que a gente tenha ânimo, para que a gente tenha sabedoria, para que a gente tenha boa esperança e se fortaleça para fazer o bem. Eu não sei você, mas eu sempre penso, eu não quero errar, Senhor. Eu não sei se você tem esse desejo, mas o desejo do meu coração, assim, eu quero cada dia mais acertar. Eu não quero errar. E quando a gente pensa, eu não quero errar diante de Deus, a gente abre o caminho para a ação do Espírito Santo. Nós temos Pai, Filho e Espírito Santo, a Divina Trindade. Hoje, nós vivemos o ministério do Espírito Santo. Antes de Jesus, o ministério era basicamente de Deus, né? A soberania do ministério era de Deus. Quando vem Jesus, o ministério passa a ser de Jesus. É ele que estava ali como grande protagonista da Trindade. Hoje nós vivemos o ministério do Espírito Santo. Porque quando Jesus morre, vai ao Pai, ele fala, eu vou clamar a Deus para que envie o seu Espírito Santo, para que esteja como consolador e ajudador de todos nós. Então hoje nós vivemos esse tempo, o tempo do ministério do Espírito Santo. Jesus não está em carne no nosso meio, né? Deus está em sua eterna glória, Jesus ao lado dele, e hoje nós temos a possibilidade, por meio de Jesus, de viver o Espírito Santo dentro de nós.
Então, quando nós passamos por tribulações, e talvez seja esse o momento que você está passando por grandes tribulações, momentos em que nós perdemos o nosso ânimo, perdemos a nossa fé, às vezes é estremecida, momentos em que as circunstâncias às vezes se mostram tão difíceis para sabermos lidar com isso, que nos falta autoconfiança, que nos abala a nossa autoestima, que abala a nossa identidade. Mas nós não podemos esquecer que o Espírito Santo está entre nós e dentro de nós, daqueles que aceitam Jesus. E Ele é capaz de nos dar ânimo, capaz de nos dar a direção. Se você é como eu, que também não quer errar, nós precisamos aprender a clamar e a usufruir da presença do Espírito Santo. Quando nós tomamos decisões, que sejam a partir de hoje, decisões tomadas sob a unção do Espírito Santo. Que nós possamos consultar o Espírito Santo que vem a nosso favor, nos ensinando todas as coisas, inclusive como orar. Ontem a gente estava numa célula e me foi dada a oportunidade de orar por uma pessoa que estava enferma. E essa pessoa enferma, ela estava exatamente passando por uma enfermidade que eu passei no início da pandemia. Eu tive um sangramento no intestino muito expressivo. E na época da pandemia foi um caos, porque esses exames eletivos, né, que eles falam, que não é exame que está em risco a sua vida, né, propriamente dita. E aí foi muito difícil achar uma clínica que eu pudesse fazer esse exame, mas eu estava tendo muito sangramento, muito desesperador. E quando eu fui fazer esse procedimento e tal, e algumas pessoas começaram a orar por mim, entraram em oração mesmo, e nós nos apegamos à esperança em Cristo mesmo. E logo após ter feito esse exame, o médico chegou para mim para dar o diagnóstico da colonoscopia e tudo mais. E ele falou: olha, eu não sei o que aconteceu, mas não existe nenhum pólipo, porque a médica já tinha visto vários pólipos no meu intestino. Não existe nenhum pólipo e nenhum traço de sangramento. Eu não sei o que aconteceu, mas seu intestino está intacto. Se eu visse o seu exame e não conhecesse o seu histórico, eu ia falar para você que você nunca teve o sangramento no intestino. E eu estava sangrando já há dias. Então, aquele milagre que eu vivenciei no início da pandemia, que tanto me consolou e tanto me fortaleceu na fé, ontem eu tive a oportunidade de orar por uma pessoa que estava enferma, passando por uma mesma situação que eu estava passando. E aí eu fiquei pensando, gente, há alguns anos atrás, uns 4 anos atrás, se alguém me pedisse para orar, como aconteceu na minha casa, a gente estava numa reunião lá em Sete Lagoas ainda, e me foi falado: Ana, você vai orar hoje? E eu falei: eu não sei orar. E aí ontem eu tive a oportunidade de orar por uma pessoa que estava passando o mesmo processo que eu passei anos atrás. E orei com uma autoridade que eu nunca imaginei orar há alguns anos atrás. Mas isso não é obra da minha fé, não é obra da minha força. É obra unicamente do Espírito Santo. Porque é Ele que nos capacita, é Ele que vem em nosso auxílio, é Ele que nos permite, através de momentos em que tivemos o consolo do Senhor, oferecer o consolo, oferecer o caminho de Jesus para as outras pessoas. E assim é a nossa caminhada na fé. Só que acontece que quando aceita Jesus, Deus fala, né? Quando a gente aceita Jesus, nós somos nova criatura. Tudo se fez novo. A velha criatura para a nova criatura. Acontece que nós vamos sempre estar em conflito, da velha criatura para a nova criatura. A nossa guerra, a nossa luta, é a luta do espírito e da carne, que se confrontam o tempo todo. Nós temos essa luta diária. A gente acorda querendo ser boas pessoas, mas a gente sempre tropeça porque a velha criatura, ela grita em nós. É a nossa identidade carnal, a nossa natureza carnal que confronta a nossa natureza espiritual. Mas nós precisamos perseverar. A gente precisa se posicionar diante do Senhor para entender que nós temos que tomar uma decisão de qual é a voz que nós vamos seguir. Se é a voz da nossa carne, cedendo às vontades da nossa carne, da nossa natureza, dos nossos desejos, do nosso ego, ou se nós vamos abrir espaço
para ouvir a voz do Espírito Santo e sermos conduzidos pelo poder do Espírito Santo. Quando a gente olha, deixa eu achar aqui só um minutinho. Aqui, achei. Em Gálatas 5, fala assim: por isso, Gálatas 5,16, por isso vos digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflitos um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Então nós temos esse desafio de viver diariamente um desafio mesmo de se posicionar. Eu estou vivendo pela carne ou pelo Espírito? E eu quero dar 2 exemplos hoje de 2 personagens que eu estudei recentemente no Antigo Testamento, sabendo que no Antigo Testamento não é o Espírito Santo que está dentro das pessoas, né? Mas o poder de Deus ali direcionando. Mas a gente sabe que o Espírito já era realidade ali, que desde o início, né? No início mesmo, no primeiro versículo da Bíblia, a gente já sabe que a Trindade já estava presente ali. Deixa eu até pegar esse texto aqui para falar para vocês. Em Gênesis 1 fala: no princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, as trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as faces. A gente sabe que esse no princípio personifica Jesus. Então Deus cria todas as coisas por meio de Jesus, e o Espírito de Deus se movia sobre as faces das águas. Ou seja, lá no início, no princípio, já havia Deus, o Filho e o Espírito Santo, né? O Pai, Filho e Espírito Santo. Mas quando a gente pega no Antigo Testamento, eu queria trazer Aliás, eu vou ler um outro texto antes, só um segundinho. Quando Jesus se posiciona para os discípulos antes de morrer, Jesus fala em João 6. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim. E a quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Então Jesus fala: eu sou o pão da vida. Aquele que vem em mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Eu creio que você concorda comigo, que muitas das vezes nós somos movidos pelos nossos desejos carnais, como fome, sede, como as nossas emoções, como os nossos desejos, anseios, os nossos desejos de vaidade, de ego, de orgulho, de conquista, de prosperidade. Nós somos movidos por isso. Mas quando eu penso que Jesus fala: aquele que vier a mim nunca terá fome, aquele que vier a mim nunca terá sede, eu estou entendendo que Jesus fala sobre anseios, sobre desejos, sobre tapar dentro de nós o buraco que com o mundo é impossível ser tapado. Mas quando eu pego no Antigo Testamento 2 personagens, eu quero fazer uma distinção da forma como eles se submeteram ou não aos desejos da carne, ou seja, tanto a fome quanto a sede. E ao serem submetidos a esses desejos, um foi saciado e o outro não foi saciado com o desejo da carne. Aquele que foi saciado com o desejo da carne perdeu a bênção e a unção do Senhor. Mas aquele que perseverou no sofrimento e não teve o desejo da carne atendido primeiramente, teve acesso à bênção de Deus. Eu estou falando de 2 personagens que a princípio não têm relação, mas que ilustram um pouco disso. A primeira personagem é Agar, que foi, né, a serva de Sara, esposa de Abraão, e ela foi expulsa da casa de Abraão com seu filho Ismael, que não era o descendente proposto por Deus para Abraão. Abraão e Sara, no ímpeto de ter um filho, que era a promessa de Deus, ao invés de continuarem esperando, mesmo em idade avançada, Sara tomou a iniciativa de dar a sua serva para o seu esposo, que era culturalmente aceito naquela época. E aí
Abraão vai e engravida Agar. Mas quando nasce o filho Ismael, e aí depois Sara tem o Isaac, o que acontece? Abraão e Sara expulsam Agar dali com seu filho e eles vagam pelo deserto. Mas olha só o que acontece em Gênesis 21:15. Quando acabou a vasilha de água, ou seja, Abraão, quando ele expulsa Agar e o seu filho Ismael, ele dá um odre de água, ou seja, para sobreviver no deserto eu preciso de água, senão eu vou perecer e vou morrer. Quando acabou a vasilha de água, ou seja, eles tinham sede. Aí que eu quero trazer esses dois opostos, tá? Eles tinham sede, os dois estavam ali vagando, Agar e seu filho vagando pelo deserto, ele era um jovem, um adolescente. Ela deixou o menino embaixo de um arbusto, ou seja, ele já estava doente, perecendo. Ele já estava ali morrendo literalmente de sede. E foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flechas, porque pensou, eu não posso ver o meu filho morrer, não dou conta. A gente como mãe, se você é mãe, eu imagino o sofrimento de Agar. Não deve ser nada fácil ver um filho perecer e você não ter recursos, você se sentir impotente, totalmente impotente em salvar o seu filho. E foi isso que estava acontecendo ali. No versículo 17 fala, Deus ouviu o choro do menino e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse, o que aflige Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. E aí o que me chama a atenção nisso é o versículo 19. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino. Quando Agar está privada do desejo, da necessidade humana, necessidade do corpo, e ela só tem a quem confiar em Deus, a voz de Deus é claramente ouvida. Muitas das vezes, ao saciarmos os nossos desejos humanos, ao termos todo o belo e prazer, a gente deixa de ouvir a voz do Senhor. Por isso, jejuar é algo tão importante, ensinado na Bíblia. Quando a gente se priva do desejo da carne, a gente está mais conectado com o desejo, com o mover do Espírito, mais sensíveis, porque os nossos desejos físicos, muitas vezes impedem a gente de estar sensíveis à voz do Senhor. Quando nós entendemos que toda a nossa dependência está em Cristo, toda a nossa dependência está no poder de Deus, a gente atrai a presença do Senhor para nós. Agar estava impotente e diante daquela necessidade, diante daquela impotência, ela encontrou exatamente a presença do Senhor. E Deus abriu os olhos de Agar, mostrando a direção do Senhor para a vida dela, mostrando a salvação do seu filho, salvação física, e cumprindo a promessa, porque Ismael tinha uma promessa também de ter uma grande descendência, que é o povo árabe. Então a gente entende que às vezes nós precisamos passar por momentos de tribulação, de sofrimento, de desafios, porque nós estamos sendo moldados, porque nós estamos sendo direcionados pelo poder do Espírito Santo. Então, a gente precisa muitas vezes baixar as nossas ansiedades, os nossos medos, os nossos desejos, para entender qual é a vontade do Senhor. Porque talvez Deus esteja querendo te dar uma direção. E sabe quando eu falei no início aqui, quando a gente não quer errar? Eu sempre desejo, Deus, me mostra o caminho, porque eu não quero errar. É muitas das vezes a minha oração para Deus, Deus me mostra o caminho, porque se eu entender qual é o teu caminho, eu quero te obedecer e vou lutar com a força do Espírito Santo para seguir esse caminho. Porque eu estou na dependência do Senhor. Então, quando a Agar se coloca em total dependência, e aqui eu estou trazendo esse exemplo porque ela teve sede, e ela ouviu a voz do Senhor, e o Senhor abriu os seus olhos. Agora eu vou dar um outro exemplo de alguém que teve fome, porque a gente viu que Jesus fala, né? Eu sou o pão da vida, aquele que vier a mim nunca mais terá sede. E eu sou fonte de água viva, nunca mais terá fome. E eu sou fonte de água viva, aquele que vier a mim nunca mais terá sede.
Então Agar teve sede, chegou ao limite dessa sede a ponto do teu filho quase morrer, e ela foi satisfeita, porque Deus abriu os seus olhos e mostrou a fonte, mas mostrou sobretudo a soberania do Senhor e o caminho que ele tinha para o seu filho Ismael. A promessa dele, ou seja, segue o seu caminho, por mais que existam tribulações, o seu caminho está na minha presença. Quando a gente pega um outro exemplo, aqui eu tenho o Esaú, que é o filho exatamente de Isaac, o irmão de Ismael. Então Abraão teve 2 filhos, Ismael, que é esse que ficou perdido no deserto, e teve também Isaac. Isaac teve 2 filhos mais velhos, que é Esaú e Jacó. Esaú era o mais velho, então naquela época o privilégio, o primogênito, ele tinha privilégios com relação à herança, com relação ao seu mais velho, responsável por trazer toda a descendência da família. E havia uma promessa em cima de Isaac. Havia uma promessa grandiosa de que ele seria o pai das nações e seria fruto, por meio de Isaac, viria a descendência de Jesus. Então Abraão teve essa promessa que concretiza em Isaac. E aí, qual é o filho de Isaac que seria responsável por levar aquela linhagem que chegaria até Jesus? Teoricamente, seria Esaú, que era o mais velho. Mas olha o que acontece nesse versículo aqui de Gênesis 25. A gente vai falar agora sobre fome. Agar teve sede, Ismael teve sede. Esaú agora a gente vai ver que ele teve fome. Mas olha a diferença. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, ou seja, o irmão mais novo de Esaú, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu ao irmão: dê-me um pouco desse ensopado aí, desse ensopado vermelho aí, eu tô faminto. Por isso também foi chamado de Edom, que quer dizer vermelho. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú: eu estou quase morrendo. De que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. Ele fez um juramento, vendendo seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Esaú saciou seu desejo de comer, e aqui ele fala: eu tô morrendo de fome, como a expressão que a gente fala hoje, né? Eu tô morrendo de fome. Mas não, quem estava morrendo de sede, literalmente, era Ismael e Agar lá no deserto. Esaú aqui não estava morrendo de fome, mas ele, movido pelo seu desejo da carne, vendeu o mais precioso que ele tinha, que era o direito da primogenitura. Ele era o mais velho, ou seja, ele receberia a maior herança do seu pai. E também a herança celestial, porque por meio de Esaú, ele teria acesso à descendência de Jesus. Ele seria, né, cabeça dessa linhagem, ele faria parte da linhagem que levaria a Jesus. Mas ele vende a bênção de Deus por meio de um desejo nosso. O que eu tô querendo dizer com isso? Você pode falar assim: Ana, tá muito complicado. Eu espero que não esteja. Se tiver, você me fala aqui. Mas se estiver dando para entender, glória a Deus por isso. Mas nós não somos diferentes de Esaú. Nós muitas vezes perdemos a bênção de Deus porque o Espírito Santo está gritando no nosso ouvido: não feche esse contrato. Essa aliança não vai dar certo para você. Mas a gente olha e fala assim: nossa, se eu tiver esse contrato de trabalho, eu vou estar tão empoderada, eu vou ter reconhecimento social, eu vou estar com muita vaidade, vou estar com muito dinheiro, eu quero isso daqui. E a gente ignora o que o Espírito Santo fala e vai na direção contrária para satisfazer o nosso ego. Ou então você que está aí querendo ter um corpo saudável, vamos falar de saúde também, está querendo ter um corpo saudável. E aí Deus já te mostrou que você precisa cuidar da sua saúde para ter mais tempo de vida. Mas se entope com todo tipo de gordura, todo tipo de açúcar, toda uma vida desregrada, se enche de bebida alcoólica, você não cuida como deveria, e aí a gente vai contra a vontade do Senhor. Talvez você esteja indo contra até no seu casamento.
com um orgulho ferido e uma dificuldade de perdoar, de aceitar que muitas vezes sim, nós estamos errados. Eu tenho essa dificuldade. Muitas vezes eu e o Rodrigo, a gente discute e ele tem uma inclinação a perdoar, pedir desculpa e voltar atrás muito maior do que a minha. E o Espírito Santo está assim às vezes em mim, Ana Cláudia, pede perdão, ignora isso, passa por cima, pede perdão. E eu fico lá, não quero. É a minha carne. É a minha carne gritando, mas o Espírito Santo do Senhor tá ali falando assim: minha filha, volta pro teu caminho, volta para mim, obedece aquilo que eu estou te falando. Nós não somos diferentes de Esaú. Esaú trocou a sua herança por um prato de comida. Quantas vezes a gente não faz isso na nossa vida? A gente deixa de acessar a fonte de água que mata a nossa sede em Jesus e o pão da vida, que é Jesus, por conta dos prazeres do mundo. E depois a gente ainda reclama que as coisas só dão errado na nossa vida. A gente deixa de estender a mão para um irmão que está necessitado e depois não entende por que a nossa vida não está prosperando. Nós somos movidos pela carne, mas precisamos, por meio do Espírito, lutar contra a nossa carne, a nossa vontade, para acessar as bênçãos do Senhor. As propostas do mundo são muito tentadoras, mas nós precisamos crer que quando nós estamos movidos pelo poder do Espírito Santo, nós somos saciados, como Agar foi saciada ali com seu filho Ismael no meio do deserto. Acabou a água, mas Jesus lhes abriu os olhos para uma fonte que lhe salvou a vida. Qual é as escamas dos seus olhos hoje que precisam cair para que você enxergue a fonte de água viva em Cristo que há à sua disposição? Quais são os empecilhos que estão dentro do seu coração? Será que é vaidade, amargura, ressentimento? Pessoas ressentidas com outras, pessoas querendo fazer justiça com as próprias mãos? Será que é sua vaidade física mesmo? Será que é vaidade do ego, orgulho, ganância? Quais são as coisas que você tem lutado e que o inimigo maligno tem prosperado na sua vida? Porque se a gente não abre mão daquilo que nos aprisiona, a gente está dando poder para o poder das trevas. Se a gente não reconhece aquilo que não é legal em nós, nós permitimos que o maligno ainda tenha poder sobre a nossa vida. Mas quando nós entregamos tudo que nós somos, luz e trevas, diante de Jesus, Jesus faz milagres acontecerem na nossa vida. Jesus vem e sacia a nossa sede, mostra qual é o caminho que nós precisamos seguir. Então, diante de uma decisão, diante da busca de um caminho, diante de uma solução, talvez você esteja vivendo um momento que você fala: Ana, eu estou desesperada, eu não vejo solução na minha vida. Clame a Deus, clame a Jesus, clame ao Espírito Santo. E Ele vai fazer com que você tenha esse discernimento. Mas para isso, nós precisamos abrir mão dos desejos da nossa carne para andar num caminho reto com o Senhor. Jejum, oração, louvor ao Senhor são armas poderosíssimas nisso. Se você nunca jejuou na sua vida, eu te convido a fazer isso. Pelo menos alguma vez tenha experiências de jejum. Não é uma penitência diante de Deus, não é uma negociação diante de Deus, mas é um posicionamento da gente abrir mão de algo que a gente gosta muito, ou de refeições ao longo do dia, ao longo de dias. Mas você pode começar com um alimento que você goste muito. Talvez você seja viciado em café. Você gosta muito de café e você atribui a sua energia ao café. Não, eu tenho energia porque eu tomo café. Ou seja, você está, de alguma forma, idolatrando o café. E aí, quando você tira esse café e entende que Deus te sustenta, ainda que seja difícil ficar com o café, e vai ser difícil, porque a nossa carne grita, talvez você se proponha: eu vou ficar sem café 3 dias. E nesses 3 dias você vai ficar sem café e vai aumentar a sua oração. Isso vai te colocar em conexão com o Espírito Santo de uma forma sobrenatural. A primeira vez que eu fiz o jejum de leite. Eu sou assim, uma bezerra. Eu amo leite. E eu falava: eu não consigo ficar sem leite, porque todo dia eu tomo leite e tal. E aí eu fiquei em propósito de alguns dias sem leite. No final desses 5 dias, foi difícil para mim, muito difícil.
Mas no final dos 5 dias eu falei, que ilusão que eu tinha de que eu não vivia sem leite. A próxima vez que eu tomei um leite, o sabor e a importância do leite foram diferentes para mim. E eu entendi que Deus estava quebrando as estruturas. E a partir dali, fazer outros jejuns foram difíceis também, porque a nossa carne grita. Mas a conexão com Deus, por meio desse jejum, ela começa a ficar cada vez mais forte. Eu estou dizendo isso para que te fortaleça. São armas espirituais que nós temos diante da vida, diante de escolhas, diante de caminhos a serem tomados, que a gente se aproprie da soberania, da sabedoria do Espírito Santo, do Consolador, do Ajudador. Jesus, ele disse antes de ser enviado, antes de ser ali enviado para a cruz, que clamaria a Deus para que o Espírito Santo do Senhor, o Consolador, o Ajudador, estivesse no nosso meio, para que nos ajudasse a romper no dia a dia. Jesus sabia que nossa vida não seria fácil, que nós teríamos muitas tribulações, que nós teríamos muitos desafios, mas Ele nos deu recurso. E o melhor recurso é a presença dEle por meio do Espírito Santo, que nos leva ao Pai. Então, se nós queremos viver a nossa vida de forma abundante, de forma contemplativa da graça de Deus por meio da nossa história, que a gente se valha dessas armas espirituais, que a gente se posicione. Eu quero viver mais do Senhor, mesmo que para isso eu tenha que abrir mão de sonhos e desejos que não fazem parte do propósito que Deus tem para nós. Renunciar desejos que eram desejos nossos, mas não eram de Deus, é difícil. Não é fácil. Não é fácil. Mas quando a gente entende que os propósitos de Deus são muito maiores, até mesmo lidar com os sofrimentos e com as circunstâncias difíceis da nossa vida, toma uma perspectiva muito diferente. E Deus virá para fazer aquilo que eu li em 2 Tessalonicenses. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos, amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Ele os chamou para isso por meio de nosso Evangelho, a fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhes foram ensinadas, como o jejum que eu acabei de ensinar para vocês, quer de viva voz, quer por meio da carta nossa, ou seja, da palavra do Senhor. Que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, deem ânimo ao coração de vocês e os fortaleçam para fazerem sempre o bem, tanto em ato como em palavras. Que o Espírito Santo do Senhor direcione os seus atos e palavras e que você rompa cada vez mais na fé e na vida, ungido, direcionado, auxiliado, cuidado e consolado pelo Espírito Santo. Amém? Espero de coração que essa palavra tenha feito sentido para você e que você olhe para a sua sede, para a sua fome. Você está tendo sede de quê? Você está tendo fome de quê na sua vida? Será que essa sede e essa fome estão sendo saciados em Jesus ou no mundo? Se a sua fome e sede está apoiada no mundo, saiba que há um caminho de muito mais prosperidade se a sede e a sua fome estiverem apoiadas em Jesus. Porque nele estão todos os propósitos perfeitos de Deus para a nossa vida, por meio do Espírito Santo, que nos auxilia a ter acesso a esse caminho de prosperidade em Cristo. Amém? Vamos fechar os nossos olhos e entregar as nossas aflições, circunstâncias, desejos, anseios, sede e fome nas mãos de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nos ajude, Pai, por meio do Espírito Santo, a visitar verdadeiramente o nosso coração e a nossa mentalidade nessa manhã e entendermos, nós estamos tendo sede de quê? Nós estamos tendo fome de quê, Senhor? Nos ajude a ter consciência, Pai. Nós não queremos a sede e a fome do mundo. Nós queremos a sede e a fome da Tua graça, da Tua bondade, do Teu propósito para a nossa vida. Que a nossa vida seja direcionada pelo poder do Espírito Santo e que a gente vença
os desafios, os anseios da nossa carne, do nosso mundo, para viver a graça, a saciedade no Espírito Santo do Senhor, Pai. Que o mundo celestial, o mundo espiritual nos abra a mentalidade para enxergar os propósitos do Senhor para a nossa vida, Pai. Nos ajude, nos auxilie. Nós clamamos, vinde, Espírito Santo. Vinde sobre cada um de nós. Derrama o teu poder, a tua graça, o teu discernimento. Nós queremos viver na nossa vida, usufruir dos frutos do Espírito. E para isso nós sabemos que nós precisamos silenciar os anseios errados da nossa carne, do nosso ego, da nossa vaidade, da nossa ganância. Coloque em nós um coração obediente, um coração aquebrantado, disposto a aprender do Senhor. Um coração que se redime dos nossos erros. Nós colocamos diante do Senhor, Pai, nosso pedido de arrependimento. Todo o nosso arrependimento daquilo que nós fazemos errado, nos perdoe, Pai. Perdoe todas as vezes que nós tivemos a oportunidade de fazer o bem, mas nós negamos por comodismo, preguiça e tantos outros sentimentos e posicionamentos. Nos perdoe por todas as vezes que, ao saciarmos o nosso corpo numa gula desenfreada, a gente deixou de escutar a voz do Senhor. Nos ensine, Pai, nos ensine a termos esse posicionamento comedido diante das coisas, que a gente vá antes de qualquer decisão na presença do Senhor pedindo orientação. Que a gente não seja autossuficiente como foi Esaú, que a gente não ignore as bênçãos do Senhor trocando por um prato de comida, por um contrato, por uma oportunidade de emprego, por um desejo sexual, por um desejo social. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nos perdoe por todas as vezes que nós já fizemos isso, porque nós já fizemos isso. Nos perdoe, Pai, por ter aberto mão de bênçãos que o Senhor estava com as mãos abertas para nos entregar, mas que nós trocamos por um prato de comida, por um desejo, por uma emoção momentânea, por um prazer carnal. Perdoa, Pai. Perdoa toda a nossa imoralidade sexual, emocional, de pensamento. Nos perdoa, Pai. E coloca em nós uma nova criatura, faz em nós um novo molde, uma nova identidade, um novo caráter. O Senhor conhece o nosso íntimo e sabe tudo aquilo que precisa ser mudado e moldado pelo Senhor. E nós damos autorização nessa manhã, Pai, para que o Senhor faça uma mudança interna. Nós damos essa autorização porque sabemos que por meio da Tua graça, da Sua misericórdia, tudo se faz novo. E o novo do Senhor é muito melhor e muito maior do que qualquer expectativa que a gente tenha, de qualquer sonho, porque os planos do Senhor são soberanos, são maiores do que o nosso entendimento. Abre os nossos olhos, Senhor. Abre os nossos olhos como o Senhor abriu os olhos de Agar, mostrando a fonte de água ali, para que ela pudesse saciar a sua sede. Abre os nossos olhos nessa manhã, para que a gente enxergue a fonte de água viva que está no Senhor, para que a gente possa saciar a nossa fome no pão da vida que é Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe muito nessa manhã. E eu espero que eu tenha me feito ser compreendida nas palavras. E que o Espírito Santo tenha te tocado aí no seu coração de uma forma muito especial. Que a gente visite e entenda quais são as fomes e sedes que tem assim, gritado no nosso coração. Aonde nós estamos depositando a nossa esperança? É no mundo, nos anseios da nossa carne, ou é em Cristo por meio do Espírito Santo? Amém? Um beijo grande, que Deus abençoe muito sua semana, e se Deus quiser, na semana que vem, estaremos juntos de novo para mais um momento de reflexão da palavra e oração juntos. Amém? Um beijo grande. Se você sentiu no seu coração, mande essa live para alguém que está precisando dar uma alinhada na sede e na fome, para usufruir das bênçãos que o Senhor tem para todos nós. Um beijo grande, fiquem com Deus.